Nós vamos dando início ao nosso culto essa manhã, com a presença do Senhor nesse lugar, e vamos fazer a leitura do Salmo 150, é o último salmo da Bíblia. 150. Salmo 150, o último salmo. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, louvai a Deus do santuário, louvai-o no afirmamento do seu poder. Louvai pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos e sonoro, louvai-o com símbolos ressonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Aqui fala do final do livro de Salmo. É um salmo que o salmista fala do poder de Deus, ele fala o quanto nós precisamos louvar o Senhor. Todo tipo de instrumento nós temos que estar louvando ao Senhor, pelos seus feitos, pela sua grandeza, pelo que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque sabemos que Deus realmente está acima de tudo, né? Então aqui o salmista nos aconselha a louvar o Senhor. Deus está apto a escutar o nosso louvor. O louvor é sempre uma oração a Deus, o louvor é sempre um clamor a Deus. E Ele escuta o nosso louvor, Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta a nossa oração. Por isso nós precisamos abrir o coração para louvar o Senhor com todo o amor, com toda a determinação e com todo o respeito e com toda a atenção. Amém? Amém. Vamos estar orando agora, depois nós estaremos louvando o Senhor. Amém? Senhor, nós estamos aqui na Tua casa nessa manhã, meu Pai, para colocarmos, Senhor Deus, cada um de nós aqui diante de Ti. Cada um dos que estão aqui, Senhor Deus, tem sempre alguém a Te apresentar também, Senhor. Cada um dos que estão aqui tem algo a Te pedir, meu Pai. Mas também cada um dos que estão aqui tem muito a agradecer a Ti, Senhor. Tu és Deus que pode todas as coisas, meu Pai. Tu és Deus que guarda, Tu és Deus que abençoa, Tu és Deus que livra, Tu és Deus que dá a vitória. Tu és o Deus que está presente nas nossas vidas em todas as áreas, meu Pai. No nosso lar, no nosso trabalho, meu Pai, no nosso lazer, nas nossas viagens, Tu estás sempre presente, meu Pai. Abençoando, guardando e nos livrando, Senhor. Livrando, Senhor, de muitas coisas, meu Pai. Livrando, Senhor, da dificuldade. Porque Tu és Deus, Senhor. Deus que pode todas as coisas, meu Pai. E nós Te pedimos agora que Tu venha abençoar. Que Tu venha guardar, que Tu venha livrar, que Tu venha dar a vitória na vida de cada um, meu Pai. E que Tu venha, Senhor Deus, a derramar, Senhor Deus, com a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua misericórdia. Derramar bênçãos de proteção na vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Daqueles que estão sendo apresentados aqui, meu Pai, Tu vai de encontro agora também, meu Pai. Cada um dos Teus filhos, meu Pai, que nós apresentamos aqui nessa manhã, nós Te pedimos. Guarde e abençoa, porque nós estamos aqui para louvar a Ti, Senhor.
Nós estamos aqui para clamar, mas também nós estamos aqui para agradecer por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, meu Pai. E sabemos, Senhor Deus, pela Tua grandeza e pela Tua misericórdia que Tu vai continuar fazendo. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus, eu Te apresento cada um dos Teus filhos e Te agradeço porque Tu derrama poder e bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando o Senhor. Salve os irmãos, papai do Senhor, amém? Vamos louvar o número 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouve a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar, alma dolorida, ouve seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do seu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão, pode descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a Ele eu quero andar. Me conduza ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera-se minha alma, saciando-me de amor.
nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos aqui na sua casa, meu Pai, por estarmos reunidos aqui, Deus, para te louvar, meu Pai, para ouvir a sua palavra, Deus, para glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós consagramos a ti, Deus, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, meu Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus, meu Pai, renovar as nossas forças, alegrar, Senhor, o coração dos teus filhos, meu Pai. Derrama sobre nós a tua unção, Senhor, a tua graça, Deus. Nós cremos, meu Pai, no seu poder. Nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui, Senhor, conosco, ouvindo as nossas orações, Deus, nos abençoando, meu Pai. O Senhor conhece, Deus, a vida, o coração de cada um dos teus filhos. O Senhor sabe, meu Pai, o que cada um está passando, o que cada um tem colocado diante de ti, Deus. E nós confiamos, meu Pai, na sua bondade, Senhor, na sua misericórdia e no seu poder, Deus, agindo nas nossas vidas, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor não nos desampara, que o Senhor não nos deixa só, meu Pai. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor está entregando bênçãos, meu Pai, na vida dos teus filhos. O Senhor está abrindo portas, Deus, que os teus filhos precisam, em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor repreenda, Senhor, todo mal contra as nossas vidas, meu Pai. Todo levante, Senhor, e todo ataque do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas. Que o Senhor repreenda agora em nome de Jesus, meu Pai. Porque o inimigo não tem poder, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus que nos guarda, que acampa anjos, Senhor, ao nosso redor. Que guarda também, Senhor, a nossa família, meu Pai. Em nome de Jesus, Deus vai trabalhando na vida e no coração de cada um, Senhor. Vai trabalhando, meu Pai, tirando o coração de pedra, Senhor, colocando o coração de carne, Deus. Aqueles que estão afastados de Ti, Senhor, que estão desanimados, Deus, que o Senhor traga, meu Pai, para o seu caminho, Deus, para a sua presença, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. É isso que nós te pedimos nesta manhã, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tem alguns irmãos que querem falar algo nessa manhã. É sempre importante nós falarmos na casa do Senhor, mostrar para Deus aquilo que nós necessitamos, mostrar para os irmãos o que é necessário para alcançar a bênção. Por isso que é importante nós falarmos na casa do Senhor. Amém? Alguns dos irmãos que queiram falar alguma coisa, mas ela está doida para falar, mas não quer se manifestar. Amém? Irmã Iracema está visitando. Eu sou visitante, já sou da prata da casa. Deixa eu falar. Pode falar comigo? Pode. Então, paz, Senhor, os irmãos. Amém. Vamos dizer, André, a irmã vai voltar aqui para contar o testemunho. Amém. Eu fiz uma cirurgia, foi uma bênção, né? Graças a Deus, né? Agradeço as orações dos irmãos que lembraram bem. Glória a Deus, As aleluia. orações. E eu sei que tem momento na nossa vida que é só nós, né? É só Deus e nós. Não adianta, né? E os anjos do Senhor, porque tem momentos assim que a gente pensa, eu estou sozinha, mas não, né? Jesus está conosco, né? E eu sei que antes da cirurgia, eu só acreditei que eu estava fazendo quando eu deitei na mesa do centro cirúrgico. Eu não sei. Que aí que me deu por si, eu falei, eu estou fazendo a cirurgia, meu Deus, eu vou fazer cirurgia. Chama o médico, né? Aí o médico veio, ele colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração, sabe? Oh, glória. E falou assim, Dona Iracema, aqui nós estamos nas mãos de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor, eu sou guiado por Jesus. Amém. Aí eu fiquei tranquila, né? Aí ele falou aqui, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Então a senhora fica tranquila, né? Porque nós vamos fazer essa cirurgia, vai ser um sucesso. Realmente foi um sucesso. Eu não sinto dor, nunca senti uma dor. Glória a Deus. Né? E assim,
O único problema foi mesmo na hora que eu tomei a anestesia, né? A anestesia eu tenho um pouco de problema, mas sempre tive, né? Problema com anestesia geral. Mas depois passou e eu fiquei de boa. Não sinto fome, não sinto dor, não sinto nada, né? Então eu vejo que realmente foi a mão de Deus, foi Deus que me levou ali, né? Porque eu estava com o meu colesterol alto, com gordura no fígado, né? E pressão alta, diabetes. Eu estava com essas comorbidades todas e agora eu não tenho mais nada disso, né? Então eu falei, emagrecer para mim vai ser uma consequência, né? Porque o que é bom é que eu não tenho mais a diabetes e nem essas outras comorbidades, pressão alta, né? Então eu só tenho a agradecer, né? Esta manhã maravilhosa. Eu passei uns dias sem poder vir, mas aí eu falei, hoje eu vou passar lá. Eu vou lá, porque eu preciso, né? E eu gosto muito de vir aqui, viu? Glória a Deus! Eu gosto muito e o Josué disse que da próxima vez ele vai dar um jeito de vir. Eu estou esperando, né? Ele vir. Amém. Glória a Deus! Não, eu vou lá, né, Guia? Pode aguardar que qualquer hora dessa eu vou, é o dia que o Senhor mandar, né? Então o Senhor vai preparar o dia para ele vir também comigo, né? Contribuir na obra do Senhor. Obrigada, viu? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 18, o versículo 36 diz assim, no versículo 38, então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava na valeta. Isso aqui aconteceu quando o profeta Elias desafiou os profetas de Baal, que eles iam oferecer um holocausto ao Senhor, mas ninguém ia pôr fogo. Cada um ia orar e o fogo do céu ia cair para queimar aquele holocausto. E diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal clamaram, lançaram, pediram, fizeram tudo, se cortaram com lanceta, gritaram. E Elias ainda assombrou dele para que eles clamassem mais alto, porque podia, Baal está dormindo. Mas quando chegou a hora da oferta dos cereais, na hora certa, Elias foi e disse, agora chegou a minha vez. E ele preparou o seu holocausto, colocou sobre a lenha e mandou que jogasse água em cima. E ele havia feito um rego ali em volta. E diz a palavra do Senhor que a água encheu o rego em volta, porque molhou muito lá em cima. Ou seja, os outros não teve maneira. Mas quando ele fez tudo isso, aqui no 37, antes do fogo cair, ele disse que ele queria cair fogo do céu para cobrir, queimar o seu holocausto. Aí ele disse que responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor. És Deus e que fizeste retroceder o seu coração. Então, na mesma hora que Elias clamou, quando ele fez a sua oração, porque ele diz, eu fiz tudo conforme a tua palavra, eu não fiz nada que o Senhor não tivesse determinado. Tudo que eu fiz, o Senhor determinou. Tudo que eu fiz, Senhor, foi o teu mando. E ali diz a palavra que desceu o fogo do céu, queimou o holocausto, a lenha, e ainda lambeu a água que estava em volta do rio. Se ele riscar um fósforo, sem nada, o fogo caiu do céu, para mostrar que Baal não era Deus, para mostrar que Baal era um mito, para mostrar que Baal não era coisa nenhuma. Elias tinha feito uma oração e tinha pedido para que não chovesse.
E ali já haviam 3 anos sem chover. Na hora certa, ele voltou para dizer, não, para dizer, agora vai chover, porque Deus vai determinar. Mas Ele vai determinar através da minha oração, para que vocês saibam que eu oro e confio no Senhor. E Ele me responde. E Deus respondeu com fogo. Fogo caiu do céu, desceu para queimar o holocausto de Elias. E Elias, uns que estavam com ele ali, destruíram todos os profetas de Baal. Por que Elias determinou que não chovesse? Porque eles falavam que Baal era o Deus da chuva, era o Deus da prosperidade. Então ele disse, eu vou mostrar para você, Acabe, que ele não é Deus de nada. Não vai chover, não vai cair uma gota d'água nem sereno. Glória a Deus. E só quando for segundo a minha palavra. Por que a palavra? Porque ele sabia que a palavra dele estava vindo do Senhor. E cumpriu-se tudo o que Elias falou. Porque Elias era um coração voltado para Deus, para obedecer a Deus e para fazer conforme a determinação do Senhor. Era um profeta reconhecido, tudo não, que a palavra diz. Elias, o tibista, ele era de Tibes, um dos moradores de Gileade. Ele se levantou como profeta ali e profetizou que aqueles anos não ia haver chuva. E quando chegou na hora certa, quando ele clamou, veio o fogo do céu e queimou o seu holocausto. E diz a palavra que naquele mesmo dia, ele avisou a Acabe, desce rápido, porque a chuva vai te alcançar. E ele orou e não tinha nada, apareceu uma nuvem do tamanho da mão do homem. E ele desceu correndo, porque sabia que vinha muita chuva. Por que Elias fez isso? Porque era determinado pelo Senhor. Por que Deus respondeu? Porque ele fazia conforme a determinação do Senhor. Então, quando nós oramos a Deus e pedimos algo, tudo vai dar certo. A minha nação pediu a Deus naquela cirurgia. Como eu também pedi a Deus, eu estava com muito medo de fazer aquela cirurgia. E eu fiquei aqueles 2 dias ali naquela UTI, me levantando pelas mãos dos outros. Mas no 3º dia eu já estava caminhando e foi uma recuperação maravilhosa. E já tem, vou fazer 5 meses. E o meu rim está funcionando normal, graças a Deus. E vai batendo lá porque Deus determinou e abençoou e determinou que eu tinha que passar por isso. E eu passei. Tive medo porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia. Mas Deus foi comigo, teve presente ali. E foi uma bênção do Senhor. Fui muito bem assistido naquele hospital. Fui muito bem assistido pela minha família. Todos estiveram ali no tempo comigo. E eu tenho que agradecer a Deus. Quando nós passamos uma dificuldade, vamos agradecer a Deus, porque nós saímos fortalecidos, nós saímos vitoriosos. Amém? Amém. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, a pastora Patrícia. Amém? Senhor, aqui está a tua serva, Senhor Deus. Tu ungiste que naquele dia, Senhor, ela foi ungida na tua presença, meu Pai, e com a tua determinação. Por alguns anos de espera, Senhor, mas chegou o dia certo. E hoje ela está aqui, meu Pai, com a autoridade que tu dá, meu Pai. Hoje ela está aqui pela tua determinação. E hoje é dela a responsabilidade de trazer essa palavra. E eu te peço que tu derrama sobre ela o teu Espírito, para que ela fale uma palavra que venha tocar no nosso coração.
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Salve nosso Pai do Senhor, amém? Amém? Eu vou fazer a leitura que está aqui em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus. Essa passagem aqui é uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto, né? E eu acho que talvez seja uma das passagens que eu mais falo, assim, né? Quando eu estou pregando e tudo. Porque eu acho que essa é uma passagem, né, que todos nós precisamos ouvir e precisamos ler com frequência. Porque a gente precisa se lembrar, né, sempre, todos os dias, o quanto nós somos importantes para Deus e como Deus cuida de cada um de nós. Quando a gente vai ler Gênesis, né, o capítulo 1 e 2, que fala a respeito da criação, a gente vê que todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus. Deus fala assim: e haja isso, e haja aquilo, e haja luz, e haja estrelas. Ele foi falando e foi existindo. Mas quando fala da criação do homem, fala que Deus formou o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança, e que Deus soprou no homem o fôlego da vida. Então a nossa criação não foi igual ao restante da criação, né? Foi feito de uma maneira especial, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E como se isso não fosse suficiente assim, de importante, ainda fala que Deus soprou dentro de nós o fôlego da vida. Então nós carregamos o fôlego de Deus dentro de nós. E a gente não pode achar que isso é algo sem importância, né? Nós somos especiais para Deus. Por mais que, às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não se sinta especial, né? Talvez pela maneira como as pessoas nos tratam, né? Mas para Deus nós somos especiais. E a gente não pode não acreditar nisso, né? A gente não pode duvidar disso, né? Nós precisamos entender e aceitar o quanto nós somos especiais para o Senhor. E aqui no sermão, desse sermão da montanha, né, quando Jesus, é o próprio Jesus que está falando ali com aquelas pessoas e está explicando. Então aqui ele chama a atenção para isso. Olha, vocês são especiais. Vocês são especiais para Deus. Deus se preocupa muito mais com vocês, né, do que com qualquer outra coisa da criação. Aí ele dá o exemplo das aves, né, que não trabalham e elas não faltam o que comer, né? Então, se Deus cuida das aves do céu, imagina de vocês, que são especiais, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus vai cuidar muito mais de vocês. Aí ele fala também do lírio do campo, como ele se veste, né? Como nem Salomão em toda a sua glória. E aí ele fala: Deus sabe o que vocês precisam. Deus cuida de vocês, dessas coisas
que muitas vezes é o que a gente está se preocupando, é o que está tirando a nossa paz, né? É o que está, às vezes, deixando alguém sem dormir, porque a gente sabe que tem muita gente que vive para isso, para se preocupar com o que vai comer e com o que vai vestir. Tem gente que vive pensando só nisso, né? Na comida e nas vestimentas, né? E na aparência. Então Deus está falando assim, olha, vocês são especiais, eu me preocupo com vocês e vocês não precisam se preocupar, porque eu já estou cuidando de tudo. Só que a nossa dificuldade é de entender que as coisas de Deus, elas acontecem no tempo de Deus, né? Deus, ele supre as nossas necessidades todos os dias, ele não deixa faltar, mas existem coisas que só vão acontecer no tempo de Deus. E essas coisas que vão acontecer no tempo de Deus, a gente não pode desanimar, a gente não pode perder a nossa fé e a gente não pode deixar de perseverar em oração. Nós precisamos entender que para Deus nós somos muito mais importantes do que qualquer coisa da criação, que Ele cuida de nós e Deus, Ele não se agrada da nossa preocupação. Deus não quer que a gente ande preocupado. Deus não quer que a gente, ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então o Senhor não quer que a gente fique ansioso, que a gente fique preocupado, porque a nossa preocupação, na verdade, ela demonstra falta de confiança em Deus. Porque se Jesus está falando aqui, olha, eu estou cuidando de vocês, não se preocupem, eu já estou cuidando de tudo, né? Eu já estou resolvendo tudo, não precisam ficar preocupados. E se a gente fica preocupado, é porque a gente não confia que Deus está cuidando e muitas vezes também a gente não entende esse amor de Deus por nós, né? Porque o amor que Deus tem por nós é um amor perfeito, né? O Senhor, Ele nos ama e a gente precisa entender que Ele nos ama, e porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, né? E por que a gente não pode, a gente não deve se preocupar, e o Senhor não quer que a gente se preocupe? Porque quando a gente está preocupado, a gente não toma decisões boas, porque a gente faz as coisas com base na nossa preocupação e não com base na nossa fé em Deus, né? Então o Senhor, Ele não quer que os seus filhos estejam preocupados, que os seus filhos estejam ansiosos. Mas a gente sabe que na nossa vida, né, no nosso dia a dia, surgem situações diárias, né, que nos deixam preocupados, né? Coisas que acontecem na nossa vida todos os dias e a gente fica preocupado. Por isso que é importante a gente ler e reler a palavra de Deus, né? Por isso que é importante a gente sempre ler essa passagem, porque a gente vai se lembrar que Deus cuida da gente, né? O quanto nós somos importantes e especiais para Deus, o quanto Deus nos ama e que Ele está cuidando de nós. Então tem coisas que a gente está colocando diante de Deus já faz tempo, mas que ainda não aconteceram, mas no tempo certo, no tempo de Deus, elas vão acontecer. E não é porque ainda não aconteceu que a gente vai pensar, Deus não está cuidando de mim, Deus não está ouvindo a minha oração. Não! Enquanto você não recebe isso que você quer, Deus está cuidando de você todos os dias. Deus está suprindo as suas necessidades todos os dias, porque Ele não nos abandona nem um dia. E aí Deus fala bem assim, olha, ao invés de vocês ficarem se preocupando com essas coisas do dia a dia, a comida, a roupa, vocês têm que se preocupar em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a nossa prioridade deve ser essa. A nossa prioridade não tem que ser a nossa aparência, não tem que ser, né, o nosso estômago, mas tem que ser buscar o reino de Deus. A nossa prioridade precisa ser essa. Porque quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente vai ter uma vida que glorifica a Deus. E a Bíblia fala que isso, né, que tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. E esse tem que ser o nosso padrão para viver e para agir, né? Todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que se perguntar, isso glorifica o nome de Deus? Né? Isso vai trazer glória para o Senhor? Porque se não glorificar o nome do Senhor, a gente não deve fazer, porque a gente tem que viver para a glória de Deus.
a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então a gente tem que parar de focar nos nossos problemas, nas nossas coisas. É lógico que a gente vai orar, né? Que a gente vai colocar diante do Senhor, mas a gente tem que priorizar, buscar o reino de Deus. Né? Quando a gente ora para se conectar com Deus, né? Para conversar com o Senhor, né? Para falar para Deus aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, para agradecer a Deus, mas a gente também tem que estar com o nosso coração aberto para a gente ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós. Né? Porque muitas vezes quando a gente ora, a gente está tão preocupado conosco, né? Com as nossas coisas, né? Com as nossas demandas, com os nossos pedidos, que a gente nem presta atenção naquilo que Deus está falando conosco. Né? Então nós temos que pedir para Deus abrir os nossos ouvidos, né? Abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para a gente saber o que é que Deus quer falar conosco, né? O que é que Deus quer que a gente faça, como é que Deus quer que a gente haja, né? Quais são as decisões que Deus quer que a gente tome diante de todas as coisas. A gente não pode tomar decisões com base, né, na nossa preocupação, com base nos nossos sentimentos, mas a gente tem que tomar decisões com base naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque às vezes uma decisão errada que a gente toma pode trazer um prejuízo muito grande para as nossas vidas. Né? Quantas vezes a gente vê, hoje, né, é comum a gente ver essas coisas de violência doméstica, né? E é uma decisão errada que a pessoa toma, de se envolver com a pessoa errada, né? Não ora, não coloca diante de Deus, não procura ver as coisas, e aí toma uma decisão errada e muitas vezes acaba com a vida da pessoa, né? Para sempre, muda, né? Então traz um prejuízo muito grande. E qualquer coisa das nossas vidas, a gente tem que aprender a colocar diante do Senhor, né? Para Deus nos guiar e nos direcionar, para a gente não tomar decisões erradas, para que a gente não venha a sofrer, né, as consequências disso, né? Para que a gente não seja prejudicado. Na Bíblia a gente tem o exemplo do sobrinho de Abraão, de Ló, né? Quando eles falam, olha, Abraão fala, você escolhe para onde você vai. E ele falou, eu quero ir ali, parece que é bom, né? Eu estou olhando lá, é verdinho, né? Tem um lugar bom ali para eu criar meus animais, para eu plantar, se eu quiser, eu quero ir para lá. E foi uma decisão ruim que ele tomou, né? Porque ele foi para uma cidade que era violenta, onde os homens eram maus, onde as pessoas eram ruins, e aquela cidade foi destruída, né? E ele teve que sair dali e assim, Deus ainda cuidou dele, mas por causa de uma decisão ruim que ele tomou, sem consultar o Senhor, né? Ele não teve uma consequência boa. Então a gente precisa aprender a consultar a Deus todos os dias, diante de todas as coisas que nós vamos fazer, das pequenas coisas às grandes coisas, né? Porque a gente tem que priorizar Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas, priorizar, buscar o reino de Deus, porque quando a gente faz isso, com certeza, né, a nossa vida vai ser diferente. Com certeza nós vamos receber as bênçãos do Senhor, né? As bênçãos que Deus tem para nós, mas como Jesus fala aqui nessa passagem, a gente não pode se esquecer disso nem um dia das nossas vidas, né? O quanto nós somos especiais e importantes, né? Que Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está cuidando de todas as coisas, Deus está suprindo as nossas necessidades e Ele não quer a nossa preocupação. Amém? Aleluia, glórias a Deus. E antes de eu falar para o pastor, vamos orar, amém? Mais uma vez, colocando, né, o Senhor, todas as coisas diante do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos criou de uma maneira tão especial, Deus. Nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo seu amor, que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor venha colocar nos nossos corações, meu Pai, esse entendimento, Deus. E se nós ouvimos palavras, meu Pai, que fizeram a gente duvidar, Deus, do seu amor por nós, de que nós somos especiais, que o Senhor vai cancelando, Deus, essas palavras, vai transformando, Senhor, a nossa mente, Deus, o nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, aumentar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor.
repreendendo, Senhor, das nossas vidas toda preocupação, meu Pai, toda ansiedade, Deus, todo medo, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que não vem de Ti, que tem atrapalhado as nossas vidas, Senhor, que tem atrapalhado as nossas decisões. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, meu Pai, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para a gente ouvir a Sua voz, Deus, para nós sermos guiados pelo Senhor, meu Pai. E que em nome de Jesus, Deus, todo mal que tem se levantado contra a vida dos Teus filhos, caia por terra em nome de Jesus, Deus. Nós anulamos, Senhor, nós cancelamos agora toda a ação do maligno, Deus, contra a vida dos Teus filhos, meu Pai. Abre as portas, Senhor, que eles estão precisando. Em nome de Jesus, Senhor, vai agindo, Deus, nas causas dos Teus filhos, meu Pai. Se for causa na justiça, Deus, que o Senhor haja, que o Senhor entregue vitórias, Deus, que o Senhor abra as portas, meu Pai. Abençoa a vida financeira dos Teus filhos também, Senhor. Abençoa o comércio, Deus, dos Teus filhos. Envia os clientes, meu Pai. Abre as portas da sabedoria. Deus, multiplica o salário, Senhor, dos Teus filhos. Que haja prosperidade, Deus, que haja abundância, meu Pai. Porque o Senhor é o Deus que supre as necessidades, mas o Senhor também é um Deus de abundância. O Senhor é um Deus que superabunda na vida dos Teus filhos, meu Deus. Nós colocamos diante de Ti também, meu Pai, os nossos corpos, meu Pai, a nossa saúde. Pedimos que o Senhor venha vivificar cada célula, Senhor, dos nossos corpos, repreendendo toda a enfermidade, meu Pai, repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, porque o Senhor é um Deus que cura, meu Pai, e que em nome de Jesus o Senhor venha com a tua unção de cura sobre as nossas vidas nesta manhã, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós colocamos diante de Ti também, Senhor, essa igreja, meu Pai, que o Senhor esteja aqui sempre conosco, Deus, nos guiando, nos conduzindo, meu Pai, que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, Deus, aqui deste lugar, em nome de Jesus, meu Pai. Colocamos diante de Ti essa rua, meu Pai, cada morador, cada trabalhador dessa rua, que o Senhor vai trabalhando na vida de cada um, Senhor, no coração de cada um. Colocamos diante de Ti o Brasil, meu Deus, e clamamos, meu Pai, pela Sua misericórdia, Senhor. Colocamos diante de Ti as autoridades e as lideranças, e pedimos que o Senhor vai quebrantando, Senhor, o coração desses homens, que o Senhor dê a eles sabedoria, meu Pai, e que eles tenham amor, Deus, pelo país, meu Pai, pelo povo, para que façam o melhor, meu Deus, porque, Deus, nós sabemos que só o Senhor, meu Pai, pode fazer alguma coisa, que o Senhor pode fazer o melhor, o Senhor pode transformar, e o Senhor pode mudar, Deus, a história da nossa nação, Senhor, e nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor é bom, Deus, porque nós confiamos na Sua bondade, no Seu amor, na Sua misericórdia, e em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, né? Nós estamos aqui nessa manhã para já agradecermos a Deus. Eu queria só uma palavra bem rapidinha, como a palavra de Deus é perfeita. Como veio de encontro que eu falei do profeta Elias, como foi pregado. O profeta Elias, ele não deu um passo, nem uma vírgula sem a ordem de Deus. Ele se levantou ali em confiança ao Senhor. Ele foi para aquela ribeira lá para ser alimentado pelos corvos. Os corvos que alimentavam ele. E quando acabou a água ali, o Senhor mandou ele para uma cidade que tinha uma viúva que lhe sustentava. A viúva não tinha nada. Mas ele orou, e aquele pouco de farinha que ela tinha e o pouco de azeite não ia acabar, e não acabou. E quando Deus ordenou ele voltou para fechar o vencimento da batalha e para mostrar para Acabe quem era Deus. E foi a derrota de Acabe e de Jezebel que aconteceu, porque Deus é Deus e Ele nos guarda, nos protege. Amém? Amém. Vamos fechar nossas olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que abençoe, irmão, e vamos embora, irmão.